Bom dia, irmãos, graça e paz. Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui nós estamos juntos nessa escola dominical, dando continuidade a tudo aquilo que estamos falando sobre discipulado. Temos abordado vários aspectos a respeito da importância do discipulado na vida da igreja, na vida das pessoas, de como elas podem ser beneficiadas com um crescimento espiritual sólido, pungente, e por isso nós não deixamos de nos esforçar no sentido de que trabalhar a importância do discipulado na vida da igreja local. Então, nós vamos continuar hoje nessa escola dominical online, né? Bem verdade que nós já estamos aqui na nossa, se não me engano, na nossa quinta aula, e o meu desejo é que vocês de fato estejam aprendendo bastante, que vocês estejam sendo reflexivos nesses ensinos, mas mais do que isso, né? Não apenas ouvintes, reflexivos, mas que o coraçãozinho de vocês possa ser um terreno fértil, onde essa palavra, como semente, ela possa deitar raízes e dar fruto, e ela ser assimilada, e ela ser praticada, para que a igreja ela possa cumprir o seu papel nesses tempos fundamentais para que ela cumpra o seu papel profético. Então hoje nós vamos trabalhar basicamente a importância, né, do discipulado. Vocês vão acompanhar comigo esse PowerPoint nesse estudo, onde nós vamos enfatizar coisas que nós ainda não falamos, mas também consolidar as coisas que nós já temos falado. Então, qual é o valor fundamental? Vale a pena a gente recordar um pouco isso, né? Por quê? Porque o valor fundamental que a gente tem passado aqui na escola dominical é basicamente de que Deus ele está em busca, né? Mas Deus está em busca de quê? Deus está em busca de adoradores, Deus está em busca de homens e mulheres, jovens, juvenis, enfim, pessoas que estejam comprometidas com o seu reino e que discipulem, que treinem, que mentoreiem, né? E que possam produzir líderes para que estes se tornem líderes de líderes que treinam outros eficazmente. Então, essa é uma importância muito grande. A gente tem que entender que não existe esse espaço. Líder não pode ser criança, imaturo, no seu conhecimento da palavra, na sua vivência de fé, na sua referência como pessoa, como cristão, para que outros possam estar sendo, se esmerar nele, nela, porque esse é o desejo do Senhor, né? Então existe uma coisa que perdura na igreja e que me incomoda muito como pastor, é que muitas vezes, por mais que você ensine na igreja, essa maturidade nunca chega, essa fase adulta onde você pode dar coisas mais consistentes, né, alimento mais consistente, ela acaba não acontecendo. Então, eu queria, nessa escola dominical, falar sobre um processo de multiplicação. Existe um processo, né, e existe uma estratégia para isso. Então, até chegar lá, né, esse crescimento, ele chegar a essa pessoa ser líder, e não somente líder, mas líder de líderes, né? Que elas possam crescer, desenvolver todo o seu potencial. E isso é o que Deus deseja também. Então vamos lá. A igreja trabalha nesse processo de evangelização para alcançar os perdidos. Muitas vezes eu tenho enfatizado
essas três pináculos, né, esses três bases de sustentação do porquê para a igreja, do porquê que a igreja existe, para que ela existe. Então ela existe para alcançar os perdidos, edificar os santos e adorar a Deus. Então vamos lá. Primeiro entendimento de que anunciar, né, o Evangelho para a salvação das pessoas que se encontram perdidas, porque não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos que não seja o nome de Jesus Cristo. Então, a centralidade na pessoa de Jesus Cristo, essa obra redentora que ele fez através de um testemunho do Espírito Santo, que age através de nós, que age através da igreja. Então, começa-se um processo de evangelização para que essa salvação, essa redenção chegue até a vida das pessoas. Então, a igreja começa a trabalhar na evangelização. Então, ele alcança o perdido e esse perdido ele se converte, né? E aí, então, começa a existir um processo de discipulado, onde vai consolidar essa pessoa ela deixa de ser simplesmente crente. Na semana que vem, né, na escola bíblica dominical da semana que vem, nós vamos falar uma coisa muito importante, a diferença entre ser crente e ser discípulo. E a gente vai ver o porquê que Jesus enfatiza isso de uma forma tão veemente. Foram as últimas palavras de Jesus, né? E a gente tem que entender que as últimas palavras de uma pessoa, quando ela parte, né, elas são muito importantes, né? Ela não vai falar coisas que são triviais, porque ela sabe que o tempo dela está chegando ao fim. Jesus deixou as suas últimas palavras, foram fazer discípulos, né, ensinando-os a aguardar. A gente vê isso na semana que vem. E como é que funciona esse processo, né? Primeiro tem um processo de evangelização, alcança-se o perdido e ele acaba sendo um convertido. Depois começa-se um processo de discipulado, de consolidação na fé para fazer dessa pessoa mais do que um convertido, um discípulo, né? E depois começa um processo de coaching, de ensino, de aprendizagem, né? Essa instrução que começa a solidificar a pessoa na fé. Ela deixa de ser uma pessoa imatura e ela vai vivendo as suas próprias experiências, e é lógico, sempre com acompanhamento, e aí vai o desenvolvimento pessoal dela, até que ela possa se tornar uma liderança, uma referência de liderança, né? E aí então vem um outro processo, que é um processo mais profundo, onde ela trabalha com um mentor, com uma mentora, ou até mais de um mentor, mais de uma mentora, e passa por esse processo de mentoria, onde ela vai ali sendo acompanhada, que ela possa ter uma pessoa que a ajude a se desvencilhar de hábitos que não que atrapalham o seu crescimento espiritual, áreas da sua vida onde ela possa ficar totalmente liberta, né, de manias, de esquisitices, de tipos de pensamento, né, fortalezas mentais, sofismas, entendimentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e que ela possa desenvolver e aperfeiçoar a sua liderança até que ela possa ser líder de líderes, né? E isso é o que a gente deseja. Isso é o que é importante, porque Jesus disse isso, né? Qual é o mandamento bíblico disso daí? Pastor, tem um mandamento bíblico? Tem, fazer discípulos. Jesus não disse para fazer crente somente, Jesus disse para fazer discípulo. Jesus não falou somente para fazer convertido, né? Então, o Evangelho ele é libertador e ele implica num processo de libertação na vida das pessoas, não apenas de salvá-las, porque se fosse somente para salvá-las, as pessoas se convertiam, Jesus levava para a glória. Mas existe todo um processo de transformação para que aquela pessoa reproduza e ela coloque em prática o seu dom, o seu talento, aquilo que Deus lhe deu, para que ela também possa fazer com os outros aquilo que fizeram com ela. Então, lá em Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo
2, eu chamo isso de artigo 2:22 da Bíblia, que diz assim, o Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo: o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens e mulheres fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Tem 4 gerações de discípulos aqui. 4. O que de mim ouviste, a primeira, Paulo, né? De muitas testemunhas, não foi de uma só. Paulo, né, o Timóteo ouviu de Paulo, a respeito de Paulo, através de muitas testemunhas. Então tem uma geração. Transmite-o, Timóteo, ele está falando a Timóteo, a segunda geração. E está falando para Timóteo: Timóteo, aquilo que você de mim ouviu, e não foi só de mim, mas foi de muitas testemunhas, transmite a homens e mulheres fiéis, né, que sejam idôneos. Olha só, aqui, ó, transmite a outros, terceira geração, mas que esses também sejam idôneos para ensinarem os outros, 4ª geração. Então não é para ficar simplesmente fazer crente. A igreja não é fábrica de crente. A igreja, ela produz discípulos para que isso possa ser reproduzido, essa vida de Deus seja reproduzida na vida de outras pessoas. Então o que aprendeste, Filipenses 4:9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, ele chama atenção para ele, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então não é teoria, é prática, é experiência. Então o discipulado está focado no aprendizado prático com aplicação para a vida. Não pode ser uma coisa teórica, né? Então, na medida que a gente vai amadurecendo na fé, nós vamos deixando de ser simplesmente crentes, pessoas que acreditam, para sermos discípulos. E a gente, mais uma vez, eu quero enfatizar isso, de que nós vamos falar sobre a diferença entre o crente e o discípulo. Muito provavelmente a gente já vai começar a falar sobre isso hoje à noite, no culto, na palavra, introduzir esse entendimento de que o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, você se tornar uma referência, não é uma opção, é um mandamento. Então o discípulo é uma pessoa que conhece a Cristo interiormente e está comprometido a viver exteriormente em amor e obediência a Ele. Olha só, ele está interiormente comprometido, não é somente comprometido com tarefas e com responsabilidades. As tarefas e responsabilidades vêm desse comprometimento interior. Então o que é o discipulado? O discipulado é o processo de ajudar o crescimento de um cristão até chegar à sua maturidade espiritual, edificando os princípios da palavra de Deus na vida desta pessoa, para que ela ou ele esteja equipada para seguir a orientação do Espírito Santo, aprendendo assim como responder a qualquer situação com atitudes e ações que espelham o caráter de Cristo. Então, Jesus, ele fez exatamente isso. Primeiro, de uma esfera maior, de um círculo maior, Jesus teve um ministério à multidão, mas a palavra de Deus diz que Jesus não se confiava à multidão, porque buscavam nele apenas o pão que perece, só a bênção para a hora, só para se livrarem do sufoco. Jesus também teve um ministério aos 120 discípulos que é mencionado na Bíblia. Esse já era uma esfera mais aproximada dele, essas 120 pessoas, mas que já estavam mais próximas, não faziam apenas parte da multidão, né? Esses já eram bem mais próximos, né? Porque a multidão eram as centenas, eram às vezes até os milhares, né? Como foi na multiplicação dos pães e dos peixes. Então, mais ainda num círculo mais fechado ainda, Jesus ensinou e delegou autoridade aos 70 para irem de 2 em 2, expulsando demônios, né? Falando do reino de Deus, falando de uma novidade extraordinária, e Jesus começou a delegar essa autoridade e essa responsabilidade a esses 70. E tinha um círculo mais interior ainda, que esses 12 sim andavam com Jesus dia e noite, de madrugada, observando Jesus, aprendendo de Jesus, ouvindo Jesus, mas sobretudo participando de tudo aquilo que ele estava fazendo. Jesus investiu pessoalmente na vida dos 12 apóstolos. E mais ainda, um círculo mais interior, mais profundo ainda, onde ensinava coisas e trazia revelações, como no Monte da Transfiguração,
nesses três que eram mais próximos dele: Pedro, João e Tiago, e ainda João especialmente. Então, o treinamento com a expectativa de produzir certa qualidade de caráter ou padrão de comportamento, né, elas são coisas fundamentais para você crescer. Quais são elas? As disciplinas espirituais, né, e as ferramentas que Deus nos possibilita para o discipulado. Então, quais são as disciplinas espirituais primárias? A gente conhece, são a oração, a palavra de Deus, a obediência. A gente está cansado de saber isso, né? Então, essas três, oração, palavra de Deus e obediência, nós estamos, todo crente sabe isso de cor e salteado, né? Então, o discípulo é a pessoa que procura obedecer e crescer nas áreas, mas não é simplesmente saber, é crescer nas áreas das disciplinas espirituais. Elas são primárias. E aqui eu queria dar um exemplo do cabide, que é um modelo de discipulado, ou seja, quem sustenta tudo, né? Vamos pensar na figura do cabide. Deus sustenta, né? E o que vai sustentar? Quando a gente olha o cabide sustenta a roupa, o que dá a possibilidade dela, uma coisa que é mole, né? Quando você vai colocar um paletó como esse, ele vai ficar ali, ele não tem sustentação, ele não é sólido, mas se você deixar ele em pé, ele cai, ele se desmorona, ele não tem uma sustentação. Então Deus é a sustentação, né? E esse gancho que te liga e te conecta com Deus, que permite que você fique sustentado nele, né, é a intimidade, né? Então você pode ver aí, né, que depois vem a outra parte do cabide, que são as disciplinas espirituais, a oração, a Bíblia e a obediência, como num tripé, né? Como numa forma piramidal. E você no meio, né, o discípulo, a discípula ali no meio. Salmo 42, verso 1 e 2, que fala sobre a oração, diz: como o servo anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? Essa é a medida da nossa intimidade. O salmista tinha sede, tinha vontade, ele ansiava, né? Isso não pode ser uma coisa religiosa somente, é um anseio da nossa alma, porque a intimidade ela é a base de tudo. E aqui a gente pode trabalhar melhor esse conceito com relação à palavra de Deus, né? Falamos sobre a vida de oração, né? E agora eu quero falar sobre manejar bem a palavra de Deus, que é o que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E aqui nós temos 5, né? Se vocês olharem para a minha mão, e eu quero convidar você a estar lendo a palavra de Deus nesses versículos, né, que fala sobre meditar, memorizar, estudar, ler e ouvir. Fica aí como um exercício dessa escola dominical. Eu vou passar um outro workshop, né, para a gente refletir, mas você também meditar após essa escola dominical nessas 5 coisas que são fundamentais, aonde o apóstolo Paulo ele fala a respeito de manejar bem a palavra de Deus, manejar bem as escrituras sagradas, aonde ele diz a Timóteo: olha, Timóteo, eu tenho que te dar um conselho muito importante, né? E ele diz, 2 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a capítulo 2, versículo 15, né? Lá nesse primeiro versículo ele diz: tu, pois, filho meu, ele chama Timóteo de filho, fortifica-te na graça de Deus que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, para que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Nós já vimos na 2 Timóteo 2,2, o artigo 222 da Bíblia, que fala sobre não ser apenas crente, não ser apenas discípulo, mas discípulos que façam discípulos, que por sua vez façam discípulos, e aí isso tem continuidade. Porque se você fizer apenas discípulo, morre ali na segunda e na terceira geração no máximo, mas quando você bota na quarta geração, que eles também possam reproduzir pessoas, isso tem uma continuidade, isso é infinito. E no versículo 15 de 2 Timóteo capítulo 2, ele diz: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro
de que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, né, nesse aspecto das Escrituras, você tem meditar, Salmo 1, 2 e 3, a gente não vai entrar nos versículos, mas mais uma vez reitero o meu desejo de que você possa estar meditando em todos esses textos bíblicos, né, que falam a respeito dessas 5 coisas fundamentais, 5 características que a própria palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos ter para que possamos manejar bem a palavra de Deus. Né? Primeiro, meditar, está em Salmo, né? Se polegar aqui, né? Salmo capítulo 1, verso 2 e 3. Depois, memorizar, né? Então é muito importante que a gente não memorize, não fique memorizando outras coisas, né? Nem capítulo de novela, nem piada, nem coisa nenhuma, mas memorizar a palavra. Né? Salmo 119, 9 a 11. Né? Guardo no meu coração as tuas palavras, né? Para não pecar contra ti. Então, terceiro ponto, estudar Esdras 7, 10. Esse versículo é um versículo fundamental. Eu até gostaria de ler com você, porque ele é um versículo que sempre me chamou muita atenção, Esdras 7,10, quando ele diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os estatutos e as suas ordenanças. Então, estudar e ensinar. A quarta característica é ler, né? Apocalipse 1, verso 3. Precisa ler. O crente tem um péssimo hábito de ler e lê pouco as Escrituras. Nós somos considerados o povo da palavra, mas conhecemos pouco, precisamos conhecer mais. Então, e ouvir, que está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Então, essas são 5 coisas que nos levam a manejar bem a palavra do Senhor, né? As Escrituras Sagradas, porque elas serão uma ferramenta poderosa. Então, é a oração, a palavra, as Escrituras Sagradas, né? E também a obediência, né? Onde a gente sabe até que a gente precisa obedecer a Deus, mas isso não pode ser uma coisa imposta, né? Eu costumo dizer que tudo forçado não dá certo, principalmente na igreja. A gente precisa ter um coração voluntário. Então, o texto da obediência está lá em Deuteronômio 26, capítulo 26, versos 17, 18 e 19. Né? Diz assim: hoje declaraste ao Senhor que te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardará os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e dará ouvidos à sua voz. Então, que você possa praticar isso, que você possa entender isso, que tem uma diferença muito grande entre você ser apenas um crente, uma crente em Cristo, e você ser um discípulo, uma discípula, e a gente vai começar por hoje à noite. A gente, na palavra de hoje à noite, tem uma palavra abençoada para você. Não deixe de você estar participando do nosso culto. Convite aí o seu amigo, seu vizinho, né, parentes seus, né, e como família, vamos participar desse culto, dessa palavra. O meu desejo é que vocês estejam sendo abençoados, que vocês possam estar sendo inspirados nesse tempo de confinamento, fortalecidos e encorajados, né, não se abaterem de forma nenhuma, com nenhum tipo de informação onde vem tantas coisas nefastas, prejudiciais à nossa fé, imbuídas de dúvidas e incertezas que não tem nada a ver com o reino de Deus, né? Porque nós, né, nada pode ser contra nós, né? Tudo é possível àquele que crê, né? O Senhor, Ele é o Deus do impossível e nos fortalece. Nesse tempo de quarentena, com certeza sairemos fortalecidos. E eu gostaria de deixar esse workshop, 3 perguntinhas
para você, meditando naquelas 5 características a respeito de manejar bem a palavra de Deus, você refletir sobre o seu tempo de oração e de intimidade com o Senhor, e você pensar também no que te leva a você obedecer a palavra. São simplesmente tarefas? São simplesmente responsabilidades? Ou de fato você tem crescido e amadurecido na fé a ponto de você poder se tornar não apenas uma pessoa que só é instruída, mas que você também seja uma pessoa que instrui, e não instrui somente a outras pessoas, mas que você possa se tornar uma liderança que instrui a outras lideranças. É isso que Deus deseja de nós. Então, essas 3 perguntinhas que estão aí no workshop, assim, de todas as pessoas que você levou a Cristo, quantas você discipulou pessoalmente? Isso serve para você refletir. Quantas? Você pode dizer um nome de uma pessoa que você levou para Cristo. Já levei nas minhas pregações, quantas vezes eu preguei, quantas vezes eu fiz alguma evangelização ou algum tipo de evangelização. Então você pode citar o nome de uma pessoa que você, olha só, uma pessoa que eu estou falando, uma pessoa que você levou para Cristo, você discipulou pessoalmente durante tanto tempo. E eu volto a afirmar assim, antes de você ganhar uma pessoa para Cristo, ganha ela para você. Adquira a confiança dela, seja uma referência para a vida dela, ajude-a, seja solidário, e que você possa partilhar, não somente empurrar o evangelho goela abaixo da pessoa, mas que você possa ser, você mesmo, uma testemunha viva da palavra de Deus, uma referência de fé, uma pessoa onde a tua palavra emana graça e virtude, onde você não está impondo nenhum tipo de religião à pessoa, mas que você possa estar emanando graça e virtude, que aquela pessoa possa adquirir confiança e ela olhar para você e te admirar, pela ação do Espírito Santo que flui de dentro de você. Segunda pergunta, se não o fez, quais foram as razões? O que te impediu de você discipular uma pessoa pessoalmente e você consolidar essa pessoa na fé a ponto dela ser seu discípulo ou sua discípula? Que decisões você sente que você precisa tomar para que esse primeiro nível de multiplicação de liderança torne-se uma realidade em sua vida? Então nós ficamos muitas vezes no raso, a maioria dos cristãos fica no raso, Que decisões? Quais são as decisões que você precisa tomar para que esse primeiro nível de multiplicação de liderança? Então você é chamado, você é chamada, você é convocado, meu querido irmão, minha querida irmã, a estar crescendo na fé, sendo um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo. Que façam outros e os consolidem na fé, a ponto de se tornarem pessoas extraordinárias, pessoas que não são simplesmente que creem, mas pessoas que praticam aquilo que creem, que se tornam discípulos e discípulos a ponto de fazer outros que sejam como você, para que a igreja possa dar esse testemunho de vida abundante, de luz nessa terra que nós vivemos, principalmente nos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Que o Senhor lhe abençoe, lhe encoraje a isso. Esse é o meu desejo, que você tenha uma manhã de domingo abençoadíssima e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do seu Santo Espírito estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coraçãozinho. Fiquem com Jesus e até mais à noite, se Deus quiser. Fiquem em paz.